Oiê, pessoal! Olha aqui a professora Tatiana mais uma vez com vocês para mais uma aula de Latte. Lembrem-se aí, galerinha que está assistindo na TV, no aplicativo, no YouTube, de estar sempre presente em todas as aulas, não só lá de artes, hein? Olha só, lembre-se também de entrar lá no Classroom, hein? Fazer as atividades, estudar, rever as aulas, ok? Que está tudo lá disponível para vocês. Muito bem, vamos lembrar o que a gente viu na aula passada? Para daí dar continuidade ao nosso novo assunto aqui de arte? Então, vamos lá. Olha só, na aula passada, conhecemos um pouco mais sobre os artistas de Cavalcanti e Heitor Villa-Lobos. Lembram que foram artistas que participaram do período modernista aqui no Brasil, que trouxeram em suas obras aí a influência europeia, né, do que estava vindo lá do estrangeiro e tornaram uma obra verdadeiramente brasileira com elementos, com raízes nacionais, ok? Muito bem. Então agora vamos ver o que a gente vai ver de novo nessa aula? Olha só, analisar e estudar as obras do artista Cândido Portinari e suas características, compreender a relação entre o movimento modernista brasileiro e as obras de Cândido Portinari. Então vamos falar sobre mais um artista que nós já vimos até em uma outra aula. Lembra quando a gente falou das fases do modernismo? Né? Que teve a primeira fase, a segunda fase, né? Que a segunda fase foi lá de 1930 até 1945 do modernismo. E a gente deu alguns exemplos de algumas obras de alguns artistas. Foi da Tarsila, lembram? E foi do Cândido Portinari, lembram disso? Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ele e suas obras, ok? Então vamos em frente. Olha só, Cândido Portinari e olha ele aqui, ó. Olha que foto legal, tá? Do Cândido Portinari para vocês conhecerem a pessoa Cândido Portinari, certo? Vamos em frente. Olha só, no início da década de 20, começou seus estudos na Escola Nacional de Belas Artes, tendo contato com a arte conservadora. Muito bem, pessoal. O que é esta arte conservadora? Essa arte conservadora, pessoal, é aquela acadêmica, aquela que ensinavam nas academias de belas artes, nas escolas de belas artes, que é aquela que segue as regrinhas sempre iguais, certo? Então a gente chama aí de uma arte mais conservadora. E o Portinari, lá na década de 20, né, estava estudando, né, e teve contato aí com esse estilo de obra, aprendeu um pouco sobre arte dentro desse estilo conservador, ok? Mas seguiu em frente, né, e em 1928 foi estudar na Europa, né, entrando em contato com pintores importantes da época. A partir de 1930, quando ele retornou de lá, ele teve assim, começou a pintar murais, né? Teve contatos e começou a mudar murais, ok? O que são murais, pessoal? Vamos ver aqui para frente. Mas o que é pintura mural? São pinturas feitas em tamanhos grandes, né? Então, painéis grandes, né? De grande tamanho. O muralismo teve grande desenvolvimento no México, com forte sentido político e social. Olha só. Então, aí nós estamos vendo uma influência que o Cândido Portinari teve, né? Quando viajou para fora, foi para a Europa e teve contato com outros artistas, ele se influenciou pelos murais. E os murais tiveram início lá no México, né? E olha que interessante, nesse período, né, que era o modernismo aqui, do que o Cândido Portinari estava estudando, e estavam aqui no Brasil pensando naquela trazer todas as tendências, materiais, estilos novos, conhecer tudo isso, mas trazer um contexto brasileiro. E eles começaram aí a partir de 1930, suas temáticas, um contexto mais social, mais político. Lembram? Na segunda fase do modernismo, acontecia a mesma coisa lá no México, né? E vamos ver por quê? Olha só, aqui, ó. Um dos grandes expoentes do muralismo mexicano foi Diego Rivera, que é esse senhor que está aqui, ó. Para ele, os grandes murais eram um meio de luta contra a opressão. Então, olha só, pessoal, lá
no México, eles também estavam aí colocando nas suas obras o que estava acontecendo, né? Tinha lá um cunho mais político, mais social, também assim como aqui no Brasil. Veja que interessante, não foi só aqui que aconteceu isso, né? Em outros países também, como o México. Olha só, e aqui a gente tem uma obra que é a Indústria Detroit, né, de 1932, que foi feita por Diego Rivera. E mostra aí esse processo da industrialização do período, né, que a gente viu que aconteceu ali. E eu trago aqui o detalhe onde mostra ali os trabalhadores das indústrias, né, e aqui em específico numa indústria automobilística, ok? Muito bem. Então descobrimos aí que o Cândido Portinari se influenciou pelo muralismo, né, que começou no México, certo? Muito bem, vamos seguir em frente aqui e vamos ver algumas obras do Cândido Portinari. Olha só, essa aqui se chama Café e foi feita em 1938, certo? Forte cunho social que representou o trabalhador brasileiro. Notamos corpos estilizados, formas volumosas. Muito bem. Pessoal, primeira coisa, vimos aqui a imagem e eu quero falar para vocês que essa aqui é uma imagem de mural. É um mural, é um painel enorme. Olha só, qual é o tamanho desta obra? Aqui, ó, no cantinho, tá falando ali, ó, 2,8 metros por 2,97 metros. Então, pensa aí, ela é pouco menos do dobro do meu tamanho, né? Se eu fosse um pouquinho, né, mais baixinha, dava exatamente o tamanho dela. Então, pensa, 2 vezes a prof aqui é o tamanho quase dessa obra. Enorme, né? E traz aí o que a gente já tinha visto na aula passada. Lembra que a gente viu lá do Cândido Portinari, lá que ele trouxe, com uma outra obra que chamava Café, que ele trouxe ali os trabalhadores com os pés grandes e que trouxe ali uma representação de intimidade com a terra, que mostrava isso, esse momento, essa história do trabalhador brasileiro. Aqui a gente também tem isso, tá? Olha lá os pezões aqui também, né? Sentado aqui na terra, representando ali o trabalhador e sua intimidade com a terra, certo? Muito bem, vamos em frente. Olha só, a tela dos retirantes que a gente já viu, né, de 1944, revela uma característica marcante das produções artísticas do Cândido Portinari, abordagem de temas sociais. Então, pessoal, essa obra é aquela que mostra, né, o nordestino saindo do seu local de moradia, buscando ali pelo sertão um local melhor, onde ele tenha mais oportunidade, né? Trazendo toda a família, inclusive aqui na obra, a gente tem um elemento aqui, ó, que ela está carregando o filho que infelizmente não está mais vivo, né? Então, algumas características muito tristes, devastadoras, né? Que o povo passa em certos momentos. E quando a gente pensa nessa obra aqui, gente, vamos falar, também é uma obra super grande, ok? Olha lá, de 1,90 por 1,80 metros, bem alta, né? Bem grande. Então, olha só, ela traz aí toda a tristeza do povo, não traz? Traz, né? E se a gente for pensar, quando ele fez isso? Lá em 44, a gente está em 1944, a gente está em 2020. E lá em 2020, gente, a gente não vê alguns problemas sociais, assim, que são recorrentes desde essa época? Vemos, né? Infelizmente, certo? Por isso que a gente diz que quando a gente está falando em contexto social, ele está envolvendo um contexto político também, certo? Sempre uma coisa está ligada com a outra. Ó. Quando fala de política, tem um pouco de social. Quando fala de social, sempre tem um pouquinho de política, né? Quando a gente trabalha nessas temáticas, ok? Vamos seguir em frente aqui, vamos ver mais um pouquinho. Olha só, eu trouxe aqui uma outra obra que se chama Meninos com Pipas, e o Portinari pintou em 1947, tá? Também retratou suas relações de infância, de amizade de infância e tipos populares em Brodowski, sua cidade natal. Então, galerinha, o que o Portinari retratou também? Ele retratou essa parte social através da sua infância, das coisas que aconteciam na sua terra natal. A sua história está ali dentro dessas obras também, né? Então, tinha lá um resgate histórico, um resgate da vida dele, né?
a história da vida dele nas suas obras. E a gente fala ali que resgata um pouquinho da cidade, da localidade, traz um pouco dessa questão social, uma temática mais suave, né? Mostrando as crianças, mostrando a infância, mostrando as brincadeiras que ele fazia, né? Então, um contexto de forma mais leve, um contexto social de forma mais leve, não tão chocante como, por exemplo, os retirantes, certo? Olha só, vamos em frente aqui, ó, com um teste. Sobre a pintura mural, podemos dizer que são realizadas em painéis pequenos ou grandes? Super fácil de responder, né, pessoal? Bem rapidinho, eu já vou falar para vocês qual é a resposta certa. Daí, respondido? Super tranquilinho, né? Vamos ver então? Pequenos ou grandes? Grandes, né? Painéis grandes, ok? Vamos em frente então, olha só. Mais um quiz aqui. O muralismo mexicano, que teve como grande representante Diego Rivera, influenciou as obras de Cândido Portinari. Ambos os artistas trabalharam em seus murais as temáticas sociais, históricas, regionalistas, políticas. Tempinho para vocês analisarem o que a gente viu, pensarem no que a gente falou e daqui a pouquinho a gente volta com a resposta certa. Daí chegaram à resposta, rebobinaram a memória e pensaram um pouquinho sobre tudo que a gente conversou para responder. Então, vamos ver qual que é a resposta certa? Vamos lá, então. A resposta certa é todas as alternativas, né? Lembra que a gente falou quando é social, geralmente está envolvido com político, né? Histórico, regionalista, né? São características ali daquele período que ambos trabalharam em suas obras, ok?
Muito bem, vamos em frente e vamos conhecer agora uma outra obra do Cândido Portinari. Observem bem essa obra, gente. Ela tem nome de Guerra e Paz. Por que a prof colocou uma de cada lado? Porque este lado, ao seu lado esquerdo, está escrito guerra, a obra deste lado representa a guerra. E do outro, a paz. Foi feita de 1952 a 1956. Aí você pensa assim, professora, mas quanto tempo? 4 anos pintando uma tela? Pois é, mas lembra que a gente falou que o Cândido Portinari incorporou nas suas obras o mural? A partir lá, mais ou menos, da década de 30, 40 para cá? Lembram? Então, a partir da década de 30, ele incorporou isso. Então, pessoal, murais levam tempo. Não levam tempo para ser feitos? Levam porque são grandes. E olha só por que é que esse levou 4 anos. Dá uma olhadinha no tamanho dos painéis. Tanto o Guerra quanto o Paz medem aí de 14 metros por 10,38. Então, pessoal, são enormes, certo? Vamos pensar aí que é um predinho, sei lá, de 4 andares, esse painel. Olha as pessoas aqui, olha só, né? Então, é super grande e ia levar bastante tempo para ser pintado, né? Esse painel Guerra e Paz, pessoal, foi uma encomenda do governo brasileiro. Tá? Eles encomendaram para o Portinari, ele fez essa obra, só que daí ele foi doado para a ONU, né? Que fica lá em Nova York, certo? Nos Estados Unidos e está lá até hoje, certo? Muito bem, vamos em frente aqui e conhecer um pouquinho mais de perto essa obra Guerra e Paz do Cândido Portinari. Olha só, então este painel aqui, né, é o Guerra. Neste painel, ele pintou os personagens que aparentam estar desesperados, trazendo o sofrimento dos cidadãos em relação ao meio da guerra, certo? Então, pessoal, o Cândido Portinari teve suas influências, né? E até me lembrou, assim, artistas como, por exemplo, lá o Pablo Picasso, né? Que fez a obra Guernica, que também falava sobre guerra, né? Sobre lá na Espanha, então trazia esse contexto, assim, aquele sofrimento, até me lembrou essa obra, quando eu vi aqui a Guerra do Portinari, né? Então, gente, olha só, trouxe todo aquele sofrimento, né? Se a gente vê os elementos que compõem, né? As pessoas que compõem, traz nas expressões esse sofrimento, certo? Apesar de ter um contexto assim mais geometrizado, né? Mais influenciado aí também pelo cubismo, né? Ele tem também essa parte de expressão lá do movimento expressionista que também influenciou o Cândido Portinari, ok? Olha só, curiosidade sobre essa obra. Olha só, contam-se 6 vezes a figura materna com o filho morto ao colo. Lembra que a gente viu isso lá naquela dos retirantes, né? Que tem a mãe com o bebê morto no colo. Então, se a gente procurar aqui minucioso, bem com calma, né? A gente vai achar 6 vezes essa figura, né? Representando o filho morto no colo. E entre os demais personagens, acham-se as faces dos nordestinos retirantes. Então, esse é um trabalho para a gente fazer mais minucioso, né? Então, se você quiser aí dar uma olhadinha em casa, procurar essa obra na internet para poder ampliar ela e procurar, é bem interessante, tá? Uma curiosidade para vocês. Então, mostra aqui todo esse conflito, toda essa tristeza, desespero, desconforto, né? De que uma guerra traz para as pessoas, ok? Vemos aí as cores, são cores um pouquinho mais escuras, né? São cores assim mais fechadas, né? Que geralmente remetem tristeza. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o outro lado do mural, a paz, né? Que nós almejamos tanto, que procuramos tanto, que queremos tanto, né? Que todos no mundo tenham. Então, vamos ver aqui como é que o Portinari representou isso. Pintou um grupo de pessoas que parecem estar cantando. Olha só, é aqui, ó, nesse espacinho, ok? Que eu circulei ali. Esse foi um dos elementos escolhidos por Portinari para representar a paz.
né? Então, quando a gente escuta, né, um coral cantando, pessoas cantando, né, colocando para fora suas emoções e tudo mais, traz uma tranquilidade pra gente, principalmente dependendo da música que a gente escuta. De coral sempre traz mais tranquilidade, né? Então, traz essa tranquilidade que remete, né, um momento de paz de espírito e tudo mais, não é verdade? Olha só, mas ele também representou as brincadeiras infantis que fazem menção à infância dele, né? Então, ele trouxe aí aquelas brincadeiras que a gente viu naquela tela anteriormente, que ele fez em muitas outras, a gente vê essa menção aí dentro dessa obra também, que é, por exemplo, ali em cima, ali, ó, né? Existem várias aqui dentro desta obra. Vou trazer aqui um detalhe dessa daqui, né? Olha lá, que é aquele detalhe ali, ok? Trouxe aqui maior. A gente tem aqui, ó, balanço, né? Brincando de balanço, né? Tem outras brincadeiras lá. E a gente tem aqui uma brincadeira que eu não sei se vocês conhecem, né? Eu brinquei bastante, né? Eu acho que seus pais também devem ter brincado bastante, que eles devem ser mais ou menos da mesma época que eu. Então, é uma brincadeira muito legal. Eu espero que vocês conheçam, mas quem não conhece, eu vou mostrar para vocês aqui, que é o quê? O pega-varetas. Alguém já viu falar? Alguém já jogou isso? Você aí de casa, já jogou? Já conseguiu lembrar? Sabe como é que joga? Não sabe? Ah, mas então eu vou te mostrar. O que você acha? Olha só, aqui são palitinhos coloridos. Uma observação que eu quero que vocês vejam. Muitos palitinhos coloridos, amarelos, verdes, azul, vermelho. Mas, no meio desses palitos, eu tenho somente um preto, ó, tá vendo? Um preto. Vai saber por quê, né? Vamos descobrir? Vamos ver como é que funciona esse jogo aqui, para você aprender e fazer aí na sua casa? Aí você vai pensar assim, professora, mas eu não tenho palitinho colorido, eu só tenho palitinho assim, ó. Só tenho palitinho que é aquele que chamam de palito de churrasco, para colocar lá o pedacinho de carne para fazer espetinho. E daí, professora, como que eu faço? Não vou poder jogar? Vai, porque a professora trouxe um jeito para você jogar aqui também com as varetinhas assim, ó, no cru, ok? Bem mais fácil de encontrar, não é? Muito bem. Olha só, vou trazer aqui como é as regras de como que você pode jogar sem ter varetinhas coloridas. O que você acha da ideia? Será que você tem aí na sua casa? Aposto que você vai sair correndo quando eu te dar um tempinho, hein? Para procurar essas varetinhas e jogar. É uma ótima diversão para esse período que a gente está aqui, né? Um jogo super interessante que reúne ali o seu irmão, seu pai, sua mãe, avó, quem estiver na sua casa para jogar. É para jogar com várias pessoas, né? Então, nesse momento aí que a gente tem que ficar mais em casa, olha só que jogo interessante, hein? Muito legal para a gente fazer. Então, vamos lá. Regrinhas. Primeira, junte os palitos, coloque, então você vai juntar assim, ó, vai pegar na mão o palito, todos juntos, né? E vai colocar um dos extremos sobre a mesa, tá? E vai fazer assim, ó, pum, vai soltar. Ele vai se espalhar, né? Lá na mesa. Quer ver? Olha só. Aqui, ó. Ficar espalhadinho assim, né, na mesa, e conforme você vai soltar. Ok? Muito bem. Aí a segunda coisa que você vai fazer. O primeiro jogador, lá tem 4 pessoas. O primeiro jogador deve tirar um palito de cada vez. Tem que puxar o palitinho dali, um de cada vez, tá? Sem mover nenhum dos outros. Aí, eu tirei o primeiro, consegui tirar, eu vou ter mais uma chance. Vou tirando. No momento que eu mover um outro palitinho, eu perdi a minha chance e passa pro próximo, que está à minha esquerda. Ok? Segundo está dizendo aqui. Certo? Então, se você não mexer, você vai tirando até isso acontecer. Quando acontecer, que passa pro próximo. Olha lá. Como que ganha esse jogo, gente? Ganha quem tiver mais palitos. Você vai contar os números de palitos, né? E vai ver quem é que ganhou, né? Aquele que tiver mais palito é o que vai ganhar. Professora, deu empate. Daí, como é que eu faço? Aí vamos por eliminação, né? Se deu empate entre dois aí, um ficou com 10, outro ficou com 12 e com 12, joga entre os dois para ver quem é que vai ganhar dessa vez. Até chegar no final. Ok? Muito bem. Agora, eu vou dar uma opção para você.
Olha só, conhecem isso? Tinta? Você tem aqueles palitinhos cruz, né? Que não estão pintados com nenhuma cor. Que tal você pegar aí uma tinta que você tem em casa? Pode ser guache, de tecido, ou mesmo uma fitinha daquelas que chamam de mimosa, né? Que a gente faz lá para colocar presente. O que você acha de pegar esse palitinho e fazer na volta deles assim, ó, com a fitinha bem justinho e bem coladinho? O que você acha da ideia? Hã? Legal? Interessante, né? E transformar isso em colorido. Aí, gente, você pode jogar aqui com as varetas coloridas, certo? Muito bem. Então, agora, como essa daqui tem toda essa pontuação aqui, ó, valores das varetas, né? A verde que tem 5 pontos, o vermelho que tem 10 pontos, o amarelo 15, o azul 20 e o preto 50 pontos. Eu vou dar um tempinho rapidinho para você copiar isso daqui, porque eu tenho certeza que você vai correr para fazer esse brinquedinho aí para vocês jogarem, tá? Vou dar um tempinho e a gente já volta. Pessoal, olha só, eu trouxe aqui para vocês de novo o slide aqui, ó, das regrinhas do sem cor, né? Porque eu não dei tempinho para vocês copiarem, depois vocês vão querer jogar já, né? Acabou a aula, vai sair jogando e não vai ter as regrinhas para vocês, né? Então eu vou dar mais um tempinho aí para vocês copiarem essa regrinha aí também, beleza? Até daqui a pouquinho.
Pronto? Copiaram a pontuação. Então, gente, cada um da cor tem uma pontuação diferente, ok? Legal. Vamos agora para as regras que mudam um pouquinho só da outra, né? Então, vamos lá. Primeiro, vai juntar os palitinhos, colocar sobre a mesa e soltar, certo? Segunda, o jogador vai tirando os palitinhos sem mover nenhum, tá? Porque se mover, passa para o seu colega ali, jogador da esquerda, ok? E assim sucessivamente, certo? Muito bem. Aí, a terceira regrinha aqui é sobre o palitinho de cor preta. Se você tirar esse palitinho de cor preta, pessoal, olha só, quando o jogador tirar o único palito preto que tem, né, no montinho, ele poderá usá-lo para levantar os demais. Olha só como esse palito preto é esperto, né? Ou esperto o jogador que vai tirar o preto, né? Que vai tentar chegar nele, certo? Que vai ajudar ele a erguer o outro e puxar. Ah, olha só, né? Ó a vantagem. Vamos lá, então? Vou dar um tempinho para vocês copiar essas 3 regrinhas, tá? E daqui a pouquinho a gente vai voltar para continuar a saber como é que é o jogo.
Então, copiaram essa parte? Tudo certinho? Então, vamos seguir aqui para outra regrinha. Regra 4. Contagem da pontuação conforme os pontos de cada cor do palito. Então, terminou o jogo, todo mundo lá pegou os palitos? Vamos ver quais as cores que eu tenho, quantidade, né? Então, tenho 5 verdes, 2 azuis, 3 vermelhos, 1 amarelo. Vou anotar lá e colocar as pontuações e ver quanto que deu essa soma. O ganhador será quem? Será aquele que tiver maior pontuação desta vez nas cores, ok? Ficou entendido isso? Tranquilo? Muito bem. Aí vem assim na minha cabeça e fala assim, professora, mas e se eu... Quantos palitos eu tenho que fazer colorido? Eu sei que eu tenho que fazer um preto. E o colorido? Olha só, quanto mais palitos você tiver de cada cor, mais tempo vai durar esse jogo, né? Então, eu faria pelo menos, no mínimo, uns 10 palitinhos de cada cor ali, do amarelo, do vermelho, do azul e do verde. E um preto, ok? Se você tiver mais pessoas, bastante pessoas para jogar, quando você puder ter vários amigos junto com você, aumenta o número de palitinhos aí, ok? Beleza. Copiadinho? Entenderam? Aposto que vocês já estão quase querendo jogar, né? Não. Vamos terminar nossa aula, que vem aí com um teste sobre o Cândido Portinari. Olha só. Cândido Portinari foi um artista que teve influência dos movimentos expressionista e cubista, além do muralismo mexicano. Ele representou em suas obras os trabalhadores, o sofrimento, a infância e os problemas sociais de uma forma muito particular. Esta afirmativa está certa ou errada? Bem rapidinho aí para vocês lerem aí a questão de novo e responderem e a gente já volta. Responderam? Certo ou errado essa afirmativa? Vamos ver, ela é certa, né, pessoal? A gente comentou sobre isso, sobre o Cândido Portinari. Muralismo, expressionismo, cubismo, né, nas suas obras. Muito bem. Olha só, eu vou trazer para vocês aqui. Antes de eu falar desse exercício, deixa eu comentar uma coisa com vocês que eu lembrei agora. Eu comentei com vocês que sobre o tamanho lá do painel, do mural do Cândido Portinari Guerra e Paz, né? Eu olhei, mas falei outra coisa, né? Então, é 14 metros de altura por 10,58 de largura, tá? E não 10,38, como eu falei, ok? Me veio aqui na cabeça agora. Agora vamos seguir em frente. Olha só, exercício. E esse exercício é para você fazer em casa, ok? Muito bem. E é super interessante tanto quanto o joguinho. Vamos lá? Olha só. Produzindo um painel. Materiais. Jornais, revistas ou desenhos próprios. Cola, tesoura sem ponta, cartolina ou sulfite e lápis de cor. Olha só. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem os materiais ou, se vocês quiserem, ir buscando esses materiais já. Para deixar separadinho para fazer atividade em casa depois, hein? Vou dar um tempinho e a gente já volta.
Daí copiaram? Deu tempo, né? Então vamos ver o que é que a gente vai fazer nos procedimentos aí para a produção do painel? Olha só, escolha um tema atual do Brasil para representar no painel. O tema pode ser relacionado com a cultura, a história ou com a sociedade brasileira. Você pode procurar em jornais e revistas ou desenhá-los. Em seguida, recortá-los. Então, o pessoal vai procurar nas revistas elementos, figuras, né? Nos jornais, na internet, se quiser imprimir também, né? Pode ser, né? Pode. Ou vai desenhar esses elementos, tá? Vai colorir bonitinho, tal, para fazer o seu painel, né? E aí, depois de pronto, vai recortar tudo isso, certo? Se achar nas revistas, jornais, na internet, ou se você desenhar. Vai recortar, colhe as imagens e, se precisar, de acabamento com lápis de cor. Então, pessoal, você vai pegar aquela cartolina que está lá nos materiais e vai fazer a sua composição naquela cartolina, uma folha bem grande, né? Perto da sulfite que a gente está acostumado, que é tamanho A4, aquela é bem maior, né? Então, vamos fazer um trabalho nessa folha que representa aí um mural, um painel, tamanho maior, certo? Vai colocar, distribuir os elementos conforme a sua temática e conforme você quer que fique seu trabalho, certo? Vai colar. Dê um título à produção. Então, pessoal, depois de tudo pronto, você tem aquela temática, não tem? Tem. Pensei naquele tema. Então, estou representando ele, agora eu vou escolher um nome para esse meu trabalho, tá? Depois que você fizer tudo isso, você vai tirar uma foto aí e manda lá para o seu professor no Classroom, ele vai adorar ver o seu trabalho, ok? Vai ficar de lição de casa. Vou dar um tempinho para vocês copiarem e a gente já volta que nossa aula está quase no final.
Daí, pessoal, certinho? Copiaram tudo? Anotaram? Muito bem, pessoal. Então, a nossa aula está acabando. Eu vim aqui só para me despedir de vocês e dizer que eu aguardo vocês na próxima aula para vermos mais um pouquinho de arte, ok? Até lá. Super abraço.